Eu estou lendo um texto. Você vai filmar agora? Vou, já está filmando. Está filmando? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? E esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz, fala sobre a virtude do Espírito. E temos confins da terra. Mateus 28, versículo 28 nos fala. Ah, não deu não. Continua. A grande afirmação, aqui nós vemos a grande afirmação em Atos 1,8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A primeira coisa que nós vemos aqui é a virtude do Espírito, o poder do Espírito que vai descer sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e vossas filhas. Então há de vir sobre vós, e depois sereis transformado em testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria, aos confins da terra. Aqui nós vemos a grande comissão, até os confins da terra. Aqui nós vemos também o grande mandamento do Senhor, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto lá em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8, a afirmação da grande promessa do Pai. E aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e aos confins da terra. Então, primeiro nós vemos a grande afirmação, segundo, o grande mandamento, terceiro, a grande promessa que Deus fez. E quando eles ainda estavam olhando para os céus, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu, ocultando-a dos seus olhos. Aqui nós vemos 4 tipos de níveis de envolvimentos. Primeiro, Jerusalém, cidade da adoração. Segundo, Judéia. Depois, Samaria e até os 4 confins da terra. A grandeza da obra, a seara é grande. Mateus 9,37, Jesus disse: rogai-vos, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então aqui nós vemos isso, a grandeza da obra, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Aleluia, grande é a obra em extensão. João 4,35, Jesus disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos que já se branquejam para a ceifa. A grandeza da obra, grande é a extensão. Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Grande é a importância a obra. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vós fareis maiores obras do que essas, porque eu vou para junto do Pai. Grande em dificuldade. A Bíblia fala que aqueles que saem andando e chorando voltará trazendo consigo seus molhos. Grande em dificuldade a obra. Aleluias. Em Atos 1,8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1,8. O agente enviado por Deus é que nos capacita para fazer o que Deus planejou. E o agente enviado é o Espírito Santo, que fala, que ouve, que vê, que capacita. O Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que eleva, o Espírito Santo que dá graça. O agente enviado por Deus, que nos capacita hoje para fazermos a obra missionária, é o Espírito Santo de Deus, que Deus planejou. Liberta, o Espírito Santo nos liberta do medo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, porque eu não vos tenho dado espírito de medo, mas sim espírito de temor e de moderação, não de covardia, mas de temor e de moderação. Liberta dos medos, a testemunha é aquele que dá evidência da fé, o Espírito Santo é aquele que dá evidência da fé, como Jesus disse em Atos 1,8 aos discípulos: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, então vocês ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Testemunha é aquele que dá a evidência da fé, o Espírito Santo. Os obreiros são poucos, diz o texto. Poucos são os obreiros. Jesus disse, rogai-vos, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara, porque as suas searas são poucos. Primeiro, os obreiros são poucos. Poucos em quê? Poucos em poder. Em Atos capítulo 13, versículo 2, Jesus disse o Espírito Santo a Paulo e a Barnabé, apartai-me agora, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho enviado. Poucos são os obreiros, mas poucos são em poder. Poucos em visão. Atos 26, o apóstolo Paulo disse, porque eu não fui negligente, ó rei Agripa, a visão celestial. Poucos em visão. Poucos em humildades. Mateus 10,16 diz, eis que eu vos envio para o meio de lobos, mas sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Poucos são os obreiros em humildades, poucos são em poder, poucos têm visão. A Bíblia fala que aonde não há visão o povo perece, mas aquele que guarda a lei é bem-aventurado. Poucos são os obreiros em visão. Poucos em humildades. Mateus 10,16. Mateus 11,28, Jesus disse, vinde a mim, eis que vos, aleluia, e eis que eu vos, como eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Poucos são em humildades. Humildade não é postura, humildade é atitude. Poucos são em ação. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele porém que não crê será condenado. Aleluia. Então Jesus disse, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Poucos são os obreiros em ação. Então aqui nós vemos os quatro grandes mandamentos, a grande afirmação, o grande mandamento. Jesus disse, aleluia, e não vos deixarei vos órfãos, mas enviarei para vós outros meu Espírito Santo Consolador. O grande mandamento, a grande promessa, e eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Bendito e exaltado o nome do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor, somente por Ele.